Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Como é bom podermos adorar o Senhor e celebrar o seu santo nome. Como você fica quando faz isso? Quando você fica quando pode celebrar a Deus? Nosso coração geralmente é afetado por isso, né? Embora nós achamos que o nosso louvor é para tornar Deus mais alegre, na verdade, quando nós louvamos e celebramos a Ele, nós somos afetados por isso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu queria agradecer a vocês. Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos de pés. Hoje pela manhã eu acordei com a mensagem. Um dos nossos irmãos queridos aqui teve a triste notícia do falecimento da sua mãe de forma súbita. Ele falou com ela por volta de 19, se não me falha a memória. Momentos depois, ele recebe uma ligação de que ela tinha partido. E eu quero convidar você, a gente como família está orando por ele, né? Nós nunca esperamos notícias como essa, mas quando essas notícias nos são dadas em circunstâncias aonde nós sequer cogitamos a possibilidade, isso nos afeta e isso é muito mais violento do que naturalmente é. Então eu quero convidar você nessa hora, você fechar os seus olhos, nós vamos estar orando pela vida do irmão Gleberson, pela vida da sua família. Ele se deslocou rapidamente para a Bahia e nós sabemos que só o Senhor pode consolar, pode encorajar. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos nesse momento como igreja, como família, orar, Senhor, pelo nosso irmão, pelo Gleberson, pela família dele. Sabemos que eles estão nesse momento, Deus, impactados com essa notícia, com esse fato, e certamente palavra alguma pode trazer alento ao coração dessa família. Só o Senhor, só o Teu Santo Espírito pode consolá-los nessa hora, e é ao Senhor que nós oramos. Que nessa hora eles sejam envolvidos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que eles possam perceber, Deus, a Tua presença sobre aquele lugar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, certos que o Teu cuidado está sobre os Teus filhos. Nós, em nome de Jesus, oramos. Amém? Amém. Se você, no seu devocional, nos seus momentos de intimidade com o Senhor, lembrar desses irmãos, coloque eles em oração, o Gleberson, a Marília, seus filhos, os familiares. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu começar a sua semana na presença do Senhor. Que bom que você fez essa escolha. Amém? E sempre é uma escolha, gente. Estar aqui sempre é uma escolha. Estar buscando ao Senhor sempre é uma escolha. Nós podemos escolher por isso ou escolher qualquer outra coisa. Nós podemos escolher dedicar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa atenção a Deus, ou podemos dedicar o nosso tempo, vida e atenção a qualquer outra coisa. Claro que cada escolha que fazemos produz um resultado. Há quem diga que quando você vai contratar alguém numa empresa, você contrata ela pelo currículo dela. Já ouviu falar disso? Não. Mas geralmente, quando essa pessoa é demitida, ela não é demitida pelo seu currículo, ela é demitida pelo seu comportamento. O comportamento é o resultado das convicções daquela pessoa. O seu comportamento, o meu comportamento é o resultado das nossas convicções. Naquilo que você é convicto, crê, naquilo que você repousa a sua confiança, naquilo que delimita os seus passos, isso vai dizer do seu comportamento. Isso é importante a gente saber, porque às vezes nós estamos tendo algum comportamento que é contrário à vontade e à palavra de Deus, e a gente acha, aonde que isso surgiu em mim?
Isso surgiu das suas convicções. Isso não foi implantado em você, isso não foi colado em você, isso não é do seu vizinho, isso não é da sua casa. A gente tende a transferir responsabilidades. A gente acha que os resultados que nós acabamos dando, seja eles de boas posturas ou más posturas, a gente tende a achar que é culpa do outro. Se você se ira é porque alguém fez alguma coisa. Se você responde asperamente é porque alguém começou a briga. A gente tende a transferir responsabilidade. Se você peca, você, no final das contas, se vê como uma vítima e acaba achando que, no fundo, você não fez por onde. Mas, na verdade, o nosso comportamento ele é resultado das nossas convicções. E eu quero falar nessa noite justamente a respeito de convicções. Eu tenho certeza que você em algum momento já fraquejou na fé. Eu já algumas vezes. E quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos começar a olhar os discípulos de Jesus e nós vamos ver que eles inúmeras vezes fraquejaram na fé. Aqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus levantar paralíticos, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus mudar corações. Esses homens, no momento da adversidade, no momento da dificuldade, esses homens tiveram crises de fé. Por quê? Porque as convicções deles eram em outra realidade. Eles tinham outras convicções que não as convicções do Evangelho. Eu tenho certeza que você, se fizer uma avaliação honesta, sincera sobre a sua vida, você vai perceber que os tantos equívocos que você já cometeu, muitos deles, ou na maior parte deles, frutos de falta de fé ou de fé fraca. Porque quando a nossa fé está, animada, quando a nossa fé está em grande medida, nós topamos tudo, nós topamos até mesmo a morte. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Eles não tiveram finais felizes. Todos eles foram mortos, mártires, pregados na cruz, cerrados ao meio, mortos, devorados por animais. Eles não tiveram finais felizes. Presos e morreram, muitos deles morreram em prisões, sem direitos humanos. Mas eles só fizeram isso porque eles tinham uma convicção inabalável. Algo que os impedia de dar um passo atrás. Algo que os mantinha firmes, fincados e enraizados numa verdade. Uma verdade que eles não trocavam nem sequer pela sua vida. Não trocavam por riqueza nenhuma. Não trocavam por bem-estar momentâneo algum. Eles entregaram tudo, porque suas convicções eram inabaláveis. Mas, como eu disse, eles não começaram assim. Eles começaram com crises de fé. Eles começaram negando Jesus. Pedro, quando Jesus começa a dizer que ia ser morto, ia ser entregue, ia ser preso, açoitado, Pedro diz, não, isso não acontecerá com o Senhor. E Pedro ousa dizer, não, e se acontecer, a gente tá junto, não se preocupa não. Quando você acompanha o relato bíblico, você vai ver que Pedro é questionado, você é uma mulher, olha, você Pedro, você é um deles. Ele diz, não, nem sei quem ele é. E Pedro nega Jesus. Nega Jesus vendo poucos dias atrás, vendo os seus milagres, vendo maravilhas, vendo, como eu falei, vidas sendo transformadas. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós contabilizamos em nossa história, em nossa jornada, tantos acontecimentos que nós indubitavelmente dizemos, foi Deus que fez. Não tem como ter acontecido de outra forma. Foi Deus. Eu estava conversando com a irmã hoje pela manhã, a respeito do irmão Gleberson, e ele estava muito abalado emocionalmente, e aí
A irmã Marília me comentou, pastor, graças a Deus, quando ele foi para o ônibus, tinha um casal de irmãos da igreja, que também estava indo para Porto Alegre. Coincidência? Será? Domingo, um casal dessa igreja ir para Porto Alegre, pegar o mesmo ônibus, será que é coincidência isso? Certo que não. Certo que é a mão de Deus, é o cuidar de Deus sobre a vida daquele irmão. Mas a verdade é que tantos milagres como esse nós vivenciamos, mas às vezes fraquejamos. A nossa fé esmurece. Por quê? Porque às vezes a nossa convicção ainda não está plena. E eu queria ler com vocês, se você puder abrir comigo, uma das primeiras cartas, quando eu digo primeiras, uma das cartas que Paulo primeiro começa a escrever, Gálatas, Tessalonicenses, são as cartas mais jovens do apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos começar lendo o verso 5. E talvez você já tenha percebido, hoje nós vamos falar sobre convicções. Amém? Então prepare para fazer uma escolha na sua vida. Prepare para entrar em um trabalho. E quando eu falo trabalho, de fato, eu estou dizendo algo que vai exigir esforço de você, algo que vai exigir rompimento de você, para que você possa construir, ou pelo menos deixar que Deus construa na sua vida convicções que são inabaláveis, convicções que vão fazer com que você tome decisões e viva realidades que você sequer cogitou na sua vida. Amém? Que animada a gente está hoje, gente. Bom, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, eu quero ler o verso 5, e se você depois puder não fechar a sua Bíblia, você ajuda muito. Diz assim, verso 5 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra, ela é viva, poderosa, não necessita que nós façamos retoque algum, não necessita que nós façamos nada além do que ela já nos diz. O nosso trabalho nessa noite, o nosso compromisso nessa noite, é fazer com que a Tua palavra chegue aos nossos corações por meio da exposição simples e singela. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que todo e qualquer impedimento, toda e qualquer resistência, toda e qualquer dureza caia por terra e nós possamos viver aquilo que o Senhor tem proposto a todos nós por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Legal isso que Paulo fala, né? Paulo começa dizendo, olha, o Evangelho, a boa notícia, ela não chegou a vocês, falando aos Tessalonicenses, ela não chegou a vocês só como palavras. Paulo diz isso outras vezes, fala isso com os coríntios também, que a pregação dele não consistia só em palavras. Não era simplesmente falar e você absorver conhecimento e que legal, saindo daqui dizendo, uau, que sacada interessante, uma sacada muito legal. Não era só isso. Paulo está dizendo nesse texto que a pregação ela foi acompanhada, o evangelho foi acompanhado de poder, de plena convicção.
E o que esse evangelho acompanhado de poder do Espírito Santo de Deus, e poder aqui não é pirotecnia, não é barulheira, não é, sabe, Paulo chegou lá e tudo começou a tremer. Não, poder é o poder de fato, é o poder do evangelho, o poder da boa notícia, de que nós estávamos perdidos, de que aqueles tessalonicenses estavam perdidos e eles foram encontrados. O poder que eles receberam é a convicção que a pior coisa foi feita com o melhor dos homens, e ele recebeu isso por amor de mim, por amor de vocês, por amor daquele povo. Esse é o poder, e a palavra poder aqui é muito interessante, que no grego ela que dá origem à palavra dinamite, dínamos. Então, o inteirinho do que Paulo está dizendo para eles é que esse evangelho tinha chego neles com poder e convicção. E eles perceberam aquilo, perceberam que havia convicção, de tal maneira que convicção foi gerada e produzida naqueles homens. A igreja de Tessalônica, se você ler toda a carta aqui, é uma igreja que Paulo os elogia, os encoraja. E Paulo também, a única ressalva que Paulo faz é porque aquela igreja tinha muitos irmãos enlutados, muitos irmãos sofrendo com a morte dos seus entes queridos, muito por conta da perseguição. E aí Paulo traz uma palavra de encorajamento para eles acerca da vinda de Jesus, acerca da ressurreição dos mortos. É a única coisa que Paulo faz como talvez recondução para aqueles irmãos, porque eles estavam indo muito bem, e o texto diz que eles estavam indo tão bem que as pessoas da volta estavam observando aquilo e dizendo: uau, que maravilhoso, de tal maneira que Paulo podia dizer: olha, não temos que fazer mais nada, porque vocês já estão fazendo o que precisa ser feito. Olha só. Agora, olha como começa essa conversa de Paulo com os Tessalonicenses. Começa exatamente dessa forma. Quando Paulo, antes de falar o verso 5 que nós lemos, ele diz o seguinte, na mesma carta, no mesmo corpo da carta, Paulo, antes de dizer: olha, vocês lembram que o evangelho chegou com poder? Pois bem, ele começa dizendo antes: sempre damos graças a Deus por vocês. A gente, imagina Paulo dizendo, a gente está aqui sempre feliz, lembrando de vocês. Imagina, ele está conversando isso com o Silvano, com o Timóteo, a gente está sempre dando graças a Deus, mencionando vocês em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado. Olha só o que eles têm demonstrado. Paulo coloca isso na carta para eles, elogiando eles. Olha, eu lembro, a gente está sempre orando, porque vocês têm demonstrado um trabalho que resulta da fé, um esforço que é motivado pelo amor e uma perseverança que é proveniente da esperança em Jesus Cristo. Só no verso 3, Paulo vai falar que aquela igreja continha o que nós buscamos avidamente, não é? Fé, esperança e amor? Não é isso que você busca aqui? Não é isso que você busca em Jesus? Fé, esperança e amor? A gente quer... Uma pessoa sem esperança, ela não vive, ela sobrevive, ela subsiste. Uma pessoa sem fé, ela se torna amargurada, insípida, ensimismada. Uma pessoa sem amor, ela simplesmente desfalece, porque o fim da vida dela é solidão. Ela não vai ser cercada por ninguém. Então Paulo começa a carta dizendo: olha, nós encontramos em vocês muita fé, muita esperança e muito amor. Ele começa dizendo: olha, é o trabalho que resulta da fé. E vamos lá, hoje, se você pudesse ter, e talvez você tenha, mas se você pudesse ter mais ainda desses atributos, talvez aqui, fé, esperança e amor, certamente você diria: eu quero mais, eu quero ser alguém mais esperançoso. Eu quero ser alguém que começa as coisas e termina elas. Eu quero ser alguém que ama para além de mim. Eu quero ser alguém que ama as pessoas à minha volta. Eu quero ser alguém que ama aqueles que são difíceis de ser amado, porque amar gente boa é fácil, amar gente difícil é complicado.
amar pessoas intransigentes, irreverentes. É mais complicado, não é? Amar quem não corresponde, né? É complicado. Amar quem não é amável é mais difícil. Mas se você pudesse pedir a Deus e Deus desse a você, que maravilha você poder amar pessoas difíceis. Maravilha você ter esperança, de repente você levantar de manhã, você sabe que o seu trabalho não é tudo aquilo que você queria, que você planejou, mas você tem esperança, você sai dizendo, não, é só mais um dia, amanhã as coisas podem mudar, eu creio que o meu Redentor vai se levantar a meu favor, e as coisas vão ser transformadas, não é assim? Imagina a gente poder ter mais esperança, imagina a gente poder amar mais, imagina a gente poder ter mais fé. A gente tem uma certeza, e aqui a fé não é um acreditar. Aqui o que Paulo está dizendo não é simplesmente a gente acreditar com força, a gente confunde fé com acreditar com força, né? Porque acreditar com força, a gente acredita num monte de coisa, eu já usei o exemplo, né? Você acredita que no final do mês o salário vai entrar na sua conta, você acredita com força, porque tem ali palavras empenhadas, tem um contrato empenhado, né? Mas fé vai para além disso, é quando você não tem, de fato, você não tem motivos, ou talvez você não tem garantias, e ainda assim você deposita sua confiança sobre algo. É quando, de forma evidente, não há garantias palpáveis, tangíveis, mas ainda assim você confia que aquilo ali vai te sustentar e vai te levar a mais. Então imagina que nós pudéssemos viver uma fé muito maior do que a gente está vivendo hoje. Pois é, esses irmãos estavam vivendo, eles estavam trabalhando muito, e aí quando as pessoas perguntavam, por que vocês estão fazendo isso? Ninguém está vendo, mas o texto diz que era um trabalho que resultava da fé. Não, a gente está fazendo muito, a gente está pregando o evangelho para caramba, a gente está indo nos lugares piores que ninguém quer ir, a gente está indo nas vilas, nos valados, nos lugares escuros, onde ninguém vai, a gente está indo porque a gente está movido pela fé, a gente está movido que Deus é que nos mandou fazer isso, então a gente está obedecendo a isso. A gente está se esforçando por amor. É o amor que antes chegou na minha vida, está fazendo eu me esforçar mais. Esse amor é que me garante e me faz perseverar. É por isso que eu levanto todos os dias e venho fazer isso de novo, porque a minha esperança não está no resultado, a minha esperança está em Jesus Cristo. É o que eles estavam dizendo. Agora, Paulo, de forma extraordinária aqui, vai nos mostrar que eles só chegaram a viver essa realidade de fé, esperança e amor de forma abundante, porque eles tiveram o seu comportamento transformado. E eles tiveram o seu comportamento transformado porque as suas convicções estavam no lugar certo. As suas convicções estavam em Cristo. As suas convicções estavam fundamentadas na morte, vida e ressurreição de Jesus. Na vida, morte e ressurreição de Jesus. As convicções deles estavam pautadas e enraizadas nisso. Porque quando a gente fala de convicção, gente, a gente precisa perceber que muitas vezes, por mais que a gente não defina isso, não tenha, às vezes, clareza de qual convicção você tem a respeito de determinado assunto, você tem ou não tem. E ter ou não ter convicção sobre determinado assunto é que vai determinar a forma como você se comporta. Por exemplo, se você não tem uma convicção clara a respeito da vida eterna, isso vai determinar como você se comporta. Se para você não existe vida eterna, você vai viver ao máximo tudo o que está proposto hoje, de forma fugaz, de forma frívola, você vai viver tudo desesperadamente, porque não importa. Você vai morrer, os vermes vão devorar o seu corpo e tudo certo. Agora, se as tuas convicções dizem, olha, quando você fechar os seus olhos, você morre para essa vida, mas abre os seus olhos para a eternidade. E essa eternidade, ela pode ser uma eternidade com Deus, ou uma eternidade distante dele. E eu já disse aqui inúmeras vezes, às vezes, esses dias o meu filho perguntou, papai,
quem é o diabo? Como é que se explica para uma criança de 6 anos quem é o diabo? E aí eu expliquei de forma que eu imaginei que ele podia entender. E aí ele começou, por quê? Por quê? E por quê? E esse porquê não acabava nunca. E ele fez tanto porquê que chegou uma hora que eu não tinha clareza no porquê. E às vezes é assim. Às vezes a gente, tem convicções tão frágeis. Isso vai delineando a nossa caminhada. Como eu disse, às vezes a gente acha que se eu morrer hoje está tudo certo, porque eu não creio. A minha convicção diz isso. Mas e se não? E os apóstolos, quando eles encontraram Jesus, eles não viraram uma chave. Tipo, estamos aqui na nossa jornada, encontrou Jesus, tudo mudou. Eles foram, de forma muito mágica transformados. Não foi assim. Você acompanha isso lendo os evangelhos. Esses homens titubearam até o fim, porque o processo de construir convicções inabaláveis, ele é longo, ele é árduo. E como já diz, ele é processual. Primeiro, para que eu e você tenhamos convicções, é interessante, e eu gostaria de só lembrar você o que acontece lá no Evangelho de João, capítulo 3. Tem um mestre da lei muito conhecido naquele lugar, chamado Nicodemos. E ele ouve que Jesus está lá, e ele vai ter um encontro com Jesus, e a pergunta que esse homem tem para Jesus é acerca do reino. E aí, eu estou vendo você fazer milagres, e quem faz esses milagres que você está fazendo só pode andar com Deus. Essa foi a pergunta de Nicodemos para Jesus. Como quem diz assim, eu estou vendo que você tem alguma coisa diferente, como é que eu faço para ter isso diferente que você está tendo? A resposta de Jesus foi extraordinária. A resposta de Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus responde isso para Nicodemos, Jesus está falando de forma bem simples e singela para mim e para você, que nós não conseguimos ter uma convicção inabalável em Jesus se nós estamos carregando as nossas convicções mundanas, carnais, presunçosas. Às vezes nós estamos ali querendo conciliar, aquilo que Jesus diz com a cosmovisão pós-moderna, com aquilo que a sociedade está dizendo. A gente fica tentando conciliar essas coisas. Não, para aí, não, pecado, não dá para a gente falar pecado, porque pecado é uma palavra que as pessoas não digerem muito bem. Vamos falar problema. Problema é melhor. Você está com um problema, meu irmão, minha irmã. É um probleminha que você tem. Só que esse probleminha, se a gente fosse transportar isso para uma visão clínica, talvez esse probleminha que a gente fala de forma tão singela, esse probleminha é como um câncer. Ninguém trata um câncer com aspirina. Ninguém trata um câncer tomando antitérmico ou analgésico. Você vai procurar a raiz daquilo, porque aquilo ali pode te matar. Mas a gente tem dificuldade de termos como esse. A gente tem dificuldade de pecado, a gente tem dificuldade de tratar com algumas coisas que são desconfortáveis para a gente. Mas a grande questão aqui é que esses homens só viveram fé, esperança e amor de forma abundante, porque eles entenderam que as convicções naturais deles tinham que ser destruídas, para que uma nova convicção inabalável, sem fissuras, fosse construída. É por isso que Jesus responde para Nicodemos, cara, você precisa nascer de novo. E o interessante aqui do nascer de novo, Nicodemos fica com um questionamento, como assim? Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como é que isso faz? Jesus está usando uma expressão no sentido de, cara, você precisa entender que quando alguém nasce, é alguém que nasce e a partir dali começa uma história. Não tem história anterior àquilo ali. O que Jesus está dizendo para Nicodemos
é que você precisa partir daqui, entender que uma nova história vai ser construída na sua vida. Jesus exemplifica isso de forma muito forte na ressurreição. Quando Jesus está lá dizendo para os discípulos, olha, ao terceiro dia, os discípulos tinham dificuldade de acreditar naquilo ali. Tanto que quando ele morre, o que acontece? Eles somem. Eles dispersam. Eles não ficam esperando ali Jesus voltar. Porque a convicção deles dizia que alguém que morre, morreu. Essa era a convicção daqueles homens. Embora eles tivessem visto alguns mortos sendo ressuscitados, a convicção que o mundo e a história e a caminhada deles tinha construído, dizia, não, alguém que morre, ainda que diga que vai viver, ela não vai viver, ela é só... E talvez alguns deles pensavam que Jesus era um lunático. Como esse cara diz que vai viver? Como esse cara diz que vai vir de novo? Não. Aí Jesus cumpre a sua palavra. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Isso faz com que as convicções daqueles homens de que criam que a pessoa que morre não tem como viver, elas entram em confronto. Mas para aí, ele disse e se cumpriu. E aí que você começa a ver na jornada daqueles homens uma transição e uma mudança de vida. Quando eles começam a viver na prática a palavra de Deus operando e de forma evidente mostrando para eles, olha, isso está mudando. E eles começaram então a abrir mão das suas convicções, e eles começaram a viver algo extraordinário e novo. Por isso, esses homens, no fim das suas vidas, eles não negociavam. Porque eles abriram mão. Você lembra de Pedro, no começo, Jesus já começou a ensinar ele a abrir mão das suas convicções naturais, para deixar que convicções espirituais fossem construídas nele. Jesus manda ele lançar rede, eu costumo dizer isso para vocês, lembram? A resposta de Pedro é, não, Senhor, a gente a noite inteira pescou e não deu nada. Tem até uns irmãos aqui da igreja que sabem bem o que eu estou falando. Foram pescar e não pescaram nada. Só porque eu não fui. Mas é isso, aí eles disseram, olha, a noite inteira não deu nada. Aí Jesus, você vai lá, cara. E ele, então tá, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele vai, e quando ele lança a rede, ele pesca muitos peixes. E mais uma vez, as convicções que ele tinha de que, sabendo, conhecendo o vento, conhecendo maré, conhecendo o movimento lá dos peixinhos, ele sabia que aquele dia não era um bom dia para fazer isso. Ele tem as suas convicções alteradas. E a partir daí, talvez a partir daquele momento, Pedro começa a viver e experimentar outros milagres. A grande questão para mim e para você, e é por isso que o texto que nós lemos, ele diz exatamente, ele diz algo de muito que não é coincidência, mas ele diz assim, em verso 5 do 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, porque o nosso evangelho não chegou somente em palavras. Quando ele está dizendo o nosso evangelho, ele está dizendo Jesus. Ele não chegou só com palavras, mas também em poder. De novo, quando a gente fala de poder, a gente pensa um negócio muito místico, né? Porque hoje a gente relaciona poder, talvez para você, se eu disser, ó, o poder de Deus está aqui, para mim, é alguma coisa evidente acontecer, né? Alguém ser curado, algum milagre muito extraordinário acontecer. Década passada, algumas pessoas recebiam obturação, né? Tinha um papo que as pessoas recebiam obturação de ouro, de prata. Bom, isso é poder. Só que, quando a gente olha para aqui, para esse texto, o poder é esse dínamo, essa força que é capaz de destruir qualquer coisa. E quando Paulo está dizendo que o Evangelho chegou lá com poder, ele está dizendo que o Evangelho chegou
como uma bomba que destruiu as convicções passadas de vocês para construir coisas novas e poderosas. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como chegou o Evangelho na sua vida? Ele chegou como essa bomba que afetou as tuas estruturas? Ou ele chegou como algo muito bonito, muito bem empacotado, muito perfumado, que você colocou dentro ou próximo às convicções que você já tinha? Porque às vezes o Evangelho ele se tornou simplesmente um elemento estético na sua prateleira. E aí você tem lá vários deuses, várias crenças, e o Evangelho está lá, bonito, mas junto no meio de um monte de coisa. Sabe aquele papo de todos os caminhos levam a Deus e tudo certo com isso? Aí a gente começa a caminhar com essa convicção. Se todos os caminhos levam a Deus, você não precisa de um Salvador. Você não precisa de Jesus. Qualquer coisa que você fizer, está tudo certo. E aí a gente pega convicções como essas e vamos aproximando do Evangelho. Só que o Evangelho não se presta para isso. O Evangelho é essa dínamo, é esse poder, que aonde chega, genuinamente, ele quebra tudo que está à sua volta. E ele desconstrói tudo que está à sua volta, para que somente ele prevaleça de tal forma que você vai ter novas convicções construídas a partir disso. Convicções que vão tornar você capaz de entregar tudo por Jesus. Um tanto de gente está se batendo aí, com esses movimentos políticos que acontecem, o pessoal fica se batendo, e agora, meu Deus, e agora? Ai, 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 o que vai ser de nós? Quem poderá nos defender? Querido Jesus. Nada, nem ninguém pode roubar o nosso relacionamento com Ele, se as nossas convicções forem construídas por Ele. Gente, eu vou falar algo, não se ofenda com isso. Se você é alguém que, a despeito do que sabe um monte de coisa, sabe um monte de palavra cristã, sabe um monte de versículo bíblico, mas a sua fé é como uma montanha russa, muito provavelmente você é um papagaio de pirata, sabe? Que fica repetindo coisas sem o menor sentido do que está dizendo. E eu não estou dizendo que nós não vamos ter crise de fé. Vamos ter, sim. Vamos ter. Há momentos que eu e você os ventos vão ser tão fortes que vamos abalar. Mas ainda assim, nós não vamos colocar a verdade da palavra de Deus aliada a qualquer coisa. Nós não vamos trocar o nosso relacionamento com Jesus por qualquer coisa. Não existe nada mais deprimente para o ser humano que trocar o relacionamento com o Filho de Deus por grana, por momentos de prazer. E a gente faz isso toda hora, por conforto. Toda hora a gente está trocando o nosso relacionamento com Jesus por coisas que não tem preço algum. Como estão as tuas convicções? Porque se as tuas convicções não estiverem em Jesus, quando elas ruírem, você vai ruir junto com elas. Na academia hoje tem um negócio muito interessante, no meio da ciência. Se alguém vai defender uma coisa, ele tem uma convicção, ele vai tentar defender uma coisa, ele não começa neutro para defender aquilo. Ele começa a partir... Você pega um ateu
que vai tentar construir um pensamento de que não existe Deus, as convicções dele vão delinear toda a pesquisa dele. É assim. Então, as nossas convicções, elas são determinantes para como a gente vai se comportar na vida. Você está entendendo isso? Sim ou não? Pastor, como é que resolve? Como é que eu deixo que convicções, essa mesma convicção que Paulo falou, olha, o evangelho não chegou até vocês só com palavras, não foi um negócio floreado, bonitinho, frases de efeito, não foi só, sabe, aquele momento gostoso, né, onde você ouviu uma palavra, aquilo te trouxe um negócio assim, tão legal. A grande questão, irmãos, a gente às vezes está buscando coisas que são macias e que nos trazem um conforto emocional. Só que o texto diz aqui que esse evangelho chegou com poder, chegou como uma bomba, abalou tudo que era a estrutura daqueles homens. E essa bomba era uma bomba que ela era movida não por um homem, não por um movimento, pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Deus estava comprometido em abalar as estruturas daqueles homens. O próprio Deus está comprometido em abalar as tuas estruturas. Para Deus nada dá errado, querido. Nada dá errado. Por isso que a gente pode confiar. Você pode confiar, porque para Ele não tem ruim. Não tem caminho torto, não tem caminho equivocado, não tem porta errada. Para Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso e não queria. Pois bem, talvez você não queria passar por isso, mas não ache você que isso é uma surpresa para Deus. Uau, meu filho se meteu num problemão lá, foi uma piscada de olhos e ele... Não, como? Não, para Deus não existe isso. Ele está no controle. E Ele está comprometido em abalar as nossas estruturas, ferir muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa altivez, confrontar os nossos pecados, chamando os nossos pecados pelos nomes, não dizendo, ah, filho amado, você tem um probleminha, e aqui eu estou aqui esperando você, o dia que você quiser mudar, o dia que você estiver meio disposto a abrir mão dessas mazelas, me procura, bate a porta, eu estou aqui, sabe, a gente pega Apocalipse 13 e faz uma baderna do que diz aquele texto, dizendo, ah, o Senhor está batendo a porta do seu coração, o dia que você pensar em abrir, Ele vai entrar. A Bíblia chama o nosso Deus de justo juiz. Imagina um juiz batendo a sua porta e você pensando, abro ou não abro? Imagina um rei batendo a sua porta e você dizendo, abro ou não abro? A gente faz uma péssima interpretação desse texto. Porque por mais que o Senhor nos ame, Ele revela o seu amor em Jesus se entregando e sofrendo a maior das atrocidades que um homem pode sofrer. O melhor dos homens sofreu a maior das atrocidades que um homem pode sofrer, revelando o quê? O seu amor por mim e por você. Mas não ache que o tempo de Deus não esgota. Não ache que a ira de Deus não se acende. Não ache que Ele é aquele Jesus do The Chosen. Não ache isso. Que por mais que Ele te ame, me ame, Ele exige de mim e de você um novo comportamento. E um novo comportamento é resultado de convicções inabaláveis no Evangelho. Não é o Evangelho mais alguma coisa. É o Evangelho mais a minha cosmovisão política. O Evangelho mais os meus ideais. O Evangelho mais nada disso. Não existe o Evangelho mais nada. Ou é o Evangelho que chega na nossa vida como uma bomba que abala tudo, ou não é nada, irmãos. Amém?
Então você não veio aqui para ter o seu ego massageado. Eu não vim aqui para ter o meu ego massageado. Eu vim aqui, você veio aqui para oferecer um culto a Deus e sermos confrontados pela sua palavra. Mas a esperança é que essa palavra que nos confronta, ela nos garante vida nele. Amém? A solução para mim, a solução para você. Pastor, o que a gente precisa fazer? Nos é necessário nascer de novo. É necessário a gente olhar para trás e dizer, uau, até aqui vivemos coisas extraordinárias, mas daqui para frente eu quero viver aquilo que Deus propõe para mim viver. Ele diz que a morte não pode suportá-lo, então a partir daqui eu coloco diante dos meus olhos a lente que me faz entender que a morte não pode suportá-lo. Ele diz que eu não posso ser um avarento, eu não posso ser um workaholic. Ele diz que eu não posso ser um cara que tudo, ou uma mulher que tudo enxerga por meio de cifrões. Então eu vou confiar que Ele veste os lírios, eu vou confiar que Ele alimenta as aves. É por isso que Ele diz, olha, observem como crescem os lírios. Que exercício de paciência Jesus nos propõe. Não é chegar e olhar, uau, o lírio bonito, mas Ele diz, observe como crescem os lírios. A caminhada com Jesus vai exigir de você tempo. Vejam como se alimentam as aves. Pare o que você está fazendo, a correria do seu dia, a dinâmica. Não, você ainda se orgulha de ser alguém que não tem tempo para nada. Pare de fazer isso e observe os lírios. Jesus está dizendo, para o que você está fazendo, vê esse negócio crescer. Isso vai afetar o seu ego. Às vezes tem muitos de nós aqui que não conseguem ficar quieto assistindo uma mensagem de 40 minutos. Você está inquieto aí, dizendo, esse pastor não acaba logo. Por que não acaba? Por que não acaba? Imagina se você vai conseguir assistir um lírio crescer. Não vai. Se a gente é infiel no pouco, a gente não vai viver coisas grandes de Deus. Se a gente é infiel em vir aqui nesse lugar, celebrar ao Deus da nossa vida, a gente não vai conseguir vencer no dia que de fato virá, as provações virão, as perseguições virão. Esse contexto legal que a gente está vivendo aqui, confortável, ar-condicionado, luz, meia luz, assim para não agredir os olhos, esse contexto vai passar, irmãos. E você vai ser perseguido por ser cristão. Não porque se levantou partido A, partido B. Não, porque a Bíblia diz que vai ser assim. O problema não são os partidos. O problema é que Deus deu uma palavra que esse mundo passaria e viriam novos céus e nova terra. E vai acontecer. Quer você queira ou não, atribua a quem você quiser atribuir a culpa disso. Chame quem você quiser chamar de anticristo. Mas a grande questão é, quando esse dia vier, como você vai estar? Seu impaciente, sua impaciente. Como nós estaremos? Ávidos para ver a coisa acontecer. Não, eu quero chegar aqui, pastor, fazer uma oração forte e o meu milagre acontecer. Jesus está dizendo, não, cara, calma aí. Observa como cresce o lírio. Leva tempo para eu despir você de uma velha natureza corrompida, cheia de marca, cheia de orgulho, cheia de vaidade, egocêntrica, e vestir você de uma nova natureza que se assemelha a mim. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Amém? Pastor, como é que eu faço isso na prática? Creia nas palavras do Senhor. Tire as outras coisas que estão no lugar do Evangelho. Vai tirando e deixa só o Evangelho conduzir e guiar a sua vida. Mas eu acho extraordinário o pensamento de tal filósofo. Legal, a título de conhecimento, mas não equipare isso com o Evangelho. Mas Deus está levantando uns coach muito massa agora, assim. Os caras falam de Salomão, e funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se dedicar a aplicar a palavra de Deus na sua vida, mesmo que você não creia,
só aplicar os princípios da palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza absoluta. Você não precisa crer em nada daqui. Se você só aplicar os princípios, só provérbios, você aplicar esses princípios, a sua vida vai mudar exponencialmente. A única questão é que, a despeito da sua vida mudar, você vai para o inferno. Porque Jesus, ele está para além disso. Aí a gente ouve os caras falam um monte de bobagem, aí ele bota um versículo no negócio lá, ficou legal. É mais palatável para a gente. A gente digere melhor esse negócio. Mas não mudou as nossas convicções. Só agregou uma convicção nova. E aí mais uma coisa na estante do Evangelho, que era para estar só o Evangelho, você vai colocando coisas ali. É o Evangelho, mas tais palavras, se eu disser tais palavras, é o Evangelho, mas se eu for mais positivo, eu vi uma reportagem, as pessoas, uma médica, uma neurocientista explicando cientificamente a questão do positivismo. A galera faz daquilo um ídolo, né? São reações químicas e elétricas do nosso cérebro. Você já fez aquela experiência quando você está pensando em trocar de carro? Aí você vai, olha um carro, gostou do carro, só não tem grana para comprar. Aí você, puxa, esse carro aí, aí você vai lá, faz o test drive. Aí você sai da concessionária, até o caminho da sua casa você vê mais uns 30 daqueles. Todo mundo está comprando esse carro. Eu não imaginava que todo mundo está comprando. Não é que todo mundo está comprando, sempre teve o mesmo número. É que agora você exercitou o teu cérebro a desejar aquilo ali. E a gente faz isso com tudo, irmãos. Com tudo. Só não faz muito com Jesus. Então nessa noite, deixa que Ele chegue como essa bomba e destrua as tuas convicções que são terrenas, para que convicções inabaláveis sejam construídas, para que amanhã você possa dizer assim: não, fé, esperança e amor habitam em mim, e todo o trabalho que eu faço, todo o esforço que eu tenho é resultado disso. O meu trabalho é resultado da minha fé. Eu não estou trabalhando para os outros ver, eu não estou trabalhando para receber das minhas nas costas, não, é resultado da minha fé. Eu levanto todo dia para talvez ir para um lugar mais difícil, é porque eu tenho esperança, não é porque eu sou medroso, não é porque eu estou sendo esganado para fazer, não, eu levanto porque eu tenho esperança em Jesus Cristo, que as coisas vão mudar, e tudo que eu faço movido pelo amor, não é para benefício próprio. Isso acontece no momento que o Evangelho chega na nossa vida e quebra o que é natural e carnal. Para isso é necessário que nós venhamos a nascer de novo. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Eu não queria ter falado tanto como falei. Mas eu espero, de fato, que você possa fazer escolhas certas. O resultado de deixar Jesus implodir as nossas construções humanas aí é o que nós encontramos nos versículos posteriores ao que a gente trabalhou. Olha o que o texto diz: de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Porque aqueles homens tiveram suas convicções transformadas, agora eles eram imitadores de Jesus. Quantos de nós tem desejado fazer isso? Aí você se pega fazendo coisas que não tem nada a ver com Jesus. Mas como é que eu estou fazendo isso? Eu queria ser parecida com Jesus. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim cometo. Eles, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, olha só, eles imitaram Jesus no meio do quê? Do muito sofrimento. Eles deram a resposta certa. Como você responde a muito sofrimento? Às vezes a gente responde murmurando, né? Reclamando, brigando com todo mundo, se vitimando, né? Aqui não, mas tem lugares que as pessoas fazem isso.
E aí essas pessoas que tiveram as suas convicções construídas em Jesus, eles receberam a palavra com alegria. Quando eles ouviram a mensagem gerou alegria neles. O que o Evangelho tem produzido em você? A gente está ficando, às vezes, meio carrancudo, né? Mas eles receberam a palavra com alegria. Que vem da onde? Não vem de um entretenimento, mas a Bíblia diz, o texto está dizendo no verso 6, que vem do Espírito Santo. É uma promessa para você. Se as suas convicções forem construídas a partir do que Jesus quer construir, você vai receber a palavra de Deus com alegria, que não vem das circunstâncias, porque nem sempre as circunstâncias estão a nosso favor, mas Jesus sempre está. Então às vezes as circunstâncias vão estar muito ruins, mas é o Espírito que vai dar alegria para você. E aí as pessoas vão coçar a cabeça, vão dizer, como é que pode? Essa mulher, esse cara, vivendo o que estão vivendo, e eles estão ali, transbordando alegria, e esse transbordar de alegria faz, olha o que diz o verso 7, e assim, vocês tornam-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Você começa a se tornar modelo para outros. Eu tenho certeza que por mais que a gente, às vezes, humildemente, quer dizer, não, deixa eu ficar aqui, convém que eu diminua, o Senhor cresça, no final das contas, o meu chamado e o seu chamado é que as pessoas, ao nos enxergarem, sejam inspiradas a amar Jesus. Então o lugar da neutralidade, o lugar da escuridão, o lugar onde ninguém te vê, não é o chamado de Deus para você. Muito pelo contrário, o chamado de Deus é quando as pessoas olhem para você, sejam motivadas a amar, você seja modelo para as pessoas dizer, eu quero isso que tem na vida desse irmão, eu quero viver essa realidade, eu quero enfrentar os problemas com a mesma convicção e fé e intrepidez e coragem que essa pessoa enfrenta, eu quero. E o texto segue dizendo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes. Verso 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Esses caras se tornaram um farol para todo mundo que está à volta. Eles, no meio do deserto, no meio do caos, eles se tornaram um farol que iluminou uma escuridão. E Jesus quer fazer de você como um farol no meio em trevas, aonde as pessoas não sabem onde ir, você brilhar e anunciar um caminho. É isso que Ele quer fazer. Por fim, porque vocês fizeram isso, porque vocês anunciam a fé em Jesus, porque vocês se tornaram esse farol. Paulo dizendo, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo está dizendo, o resultado é que vocês tinham uma missão e cumpriram, e nós agora podemos fazer outras coisas, porque o que está caindo para vocês fazerem, vocês estão fazendo. O Evangelho está prosperando, o reino de Deus está avançando. É para isso que eu e você somos chamados. O resultado das nossas convicções não serem convicções mundanas, mas convicções em Deus, é que o Evangelho avança, a sociedade muda, as famílias são transformadas. E aí não necessita do pastor ir lá na sua casa, não que ele não queira, mas você vai estar lá. E aí eu vou poder ir em outra casa. E o irmão vai poder ir em outra casa. E você vai em outra. Porque você está servindo de modelo. Pastor, o que eu preciso fazer? Se precisa nascer de novo. É muito legal os diplomas que você carrega. É muito legal as convicções, as tradições que você herdou da sua família. É muito legal. Mas se essas coisas estão em pé de igualdade com o Evangelho, você precisa botá-las fora, porque elas são as tuas convicções. E quando essas convicções ruírem, quando o seu diploma não conseguir resolver o seu casamento, quando o seu diploma não conseguir resolver a saúde do seu filho, você vai ruir junto com essa convicção. Amém? Por isso é necessário que eu e você venhamos a nascer de novo. Feche seus olhos. Senhor, é a Tua palavra, Deus, e eu me incluo, Senhor,
eu me incluo como aqueles que precisam receber de Ti, Senhor, orientação, instrução. Eu tenho certeza, Deus, que muitos dos meus irmãos que estão aqui nessa noite têm tido uma fé vacilante. Eu tenho a triste convicção que há muitos de nós, nessa noite, que se nos fosse pedido o nosso emprego pelo Evangelho, nós não entregaríamos o nosso emprego. A triste convicção de que muitos de nós, se fosse pedido só a nossa imagem pelo Evangelho, nós não conseguiríamos entregar. Muito provavelmente porque as nossas convicções são terrenas, humanas, carnais. Senhor, como essa bomba, como essa dinamite, como esse poder do Espírito que mudou a história dos Tessalonicenses e eles se tornaram, Senhor, como um farol para aquele lugar. Faz isso de nós, Senhor. Tudo aquilo que não é Evangelho, que está na nossa vida, tudo aquilo que é religiosidade, tudo aquilo que é presunção humana, que é orgulho, que é tradição, arranca de nós, Deus, e nos ensina a caminhar contigo. Eu te peço isso em nome de Jesus nessa noite. Nós vamos participar da Santa Ceia, Senhor, nós vamos trazer à memória o preço pago na cruz, e nós não podemos fazer isso de forma desmazelada, nós não podemos fazer isso, Senhor, como se fosse mais um momento de um encontro dominical. Senhor, livra-nos disso, livra-nos de uma caminhada sem temor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus,